Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai adotar uma sistemática diferente. Vamos passar a resolver algumas questões, uma em específico relacionada à lei de drogas, tratando exatamente dessa questão que caiu agora na prova realizada no último domingo na magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Uma prova muito bem elaborada, ao menos na parte criminal, e que vai trazer alguns desafios aqui para a gente. De forma muito entusiasmada, afirmo que aqueles que estudam conosco, fizeram ou fazem o nosso curso de legislação penal especial, mataram a pau nessa prova, ao menos nos temas aqui alinhavados na nossa matéria de leis penais especiais e também, claro, de processo penal. Vamos resolver essa aqui e que, para aqueles que nos estudam e nos acompanham, não foi nenhuma novidade. Eu afirmo categoricamente há algum tempo que nos concursos da magistratura, uma das três leis mais cobradas em prova é a lei de drogas, isso aí é tranquilo, mas dentro dos tipos ali plasmados, o crime de tráfico de drogas é o que domina. E dentro dos tópicos de tráfico de drogas, nos últimos 4 anos, a maior de longe incidência é referente a situações envolvendo a aplicação, a forma de aplicação ou inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, que enseja a diminuição no patamar de 1/6 a 2/3, a depender da situação concreta, desde que o agente reúna concomitantemente 4 características, quais sejam: ele seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e nem se dedique a atividades criminais. Beleza? Tranquilo, vamos dar uma lida aqui no enunciado e eu vou comentando cada um das assertivas, dizendo qual é a resposta correta. José foi condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas. O acusado foi apreendido em flagrante com 147 quilos de maconha e, embora não fosse reincidente, José possuía em sua folha de antecedentes criminais anotações referentes a 4 inquéritos policiais e 5 ações penais em curso. Eita, José! Diante do caso apresentado e da hipótese de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º da Lei de Drogas, é correto afirmar que. Beleza? Então vamos ver cada uma das assertivas. Assertiva A. Embora não seja possível a utilização de inquéritos e ações penais em curso para majorar a pena base, com fundamento em maus antecedentes, é possível a sua utilização para o afastamento de causa de diminuição de pena, com fundamento na dedicação a atividades criminosas. Muita gente aí marcou essa, mas se revelou absolutamente desatualizado. Vamos por partes, é tranquilo, é pacífico, é uniforme a orientação tanto no STF como no STJ de que a utilização de ações penais em cursos e inquéritos pendentes não pode ser idônea para justamente conferir substrato argumentativamente ao juiz fixar a pena base acima do mínimo legal. Nesse sentido, inclusive, temos a súmula 444 do STJ. Certo, Pedro, isso para pena base, mas e em relação à minorante do parágrafo 4º? Há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal é tranquilo no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, o mesmo raciocínio deve ser aqui estampado, ou seja, essas persecuções penais, independentemente de trânsito em julgado condenatório, não podem ser utilizadas como elementos de persuasão e argumentação para afastar a incidência dessa minorante do artigo 33. No entanto, durante bastante tempo, o STJ fazia posição contrária, ou seja, admitia a utilização desse passado criminal ou dessas indicações de persecução penal pendentes de condenação definitiva como um elemento caracterizador e apto a afastar justamente essa majorante em razão da suposta
dedicação a atividades criminosas. No entanto, recentemente, o colegiado da terceira seção anuiu a posição sufragada pelo Supremo Tribunal Federal e, inclusive, em sede de recurso repetitivo, aprovou a tese de que, da mesma forma como o Supremo, doravante, o STJ passaria a se posicionar no sentido de que esses inquéritos pendentes e ações penais em curso, sem condenação definitiva, tampouco podem ser utilizados para afastar por si só a incidência do parágrafo 4º. Beleza? Então, se eu quero a correta, a letra A já não é essa. B de bola, diante da elevada quantidade de drogas apreendidas com José, deve ser afastada a minorante, já que somente pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente. Cuidado aqui, pelo amor de Deus. O que eu tenho recebido de candidato que errou a questão e está indignado, citando precedentes da primeira turma, apontando nesse sentido, é um horror. E, de fato, aqui essa é uma questão extremamente polêmica. Por quê? Porque quando a gente vai abordar esse tema, a gente sempre destaca, e a maior parte dos livros assim o fazem, que esse não é um tema absolutamente pacificado. No entanto, o fato é que, majoritariamente, e isso a gente aponta nas aulas, o que temos observado de tendência no âmbito doutrinário e, sobretudo, pacífico no STJ e esmagadoramente frequente, mais frequente no Supremo Tribunal Federal, é justamente que a simples aferição e indicação da quantidade de droga não é suficiente de per si, isoladamente, para afastar a incidência da minorante do parágrafo 4º. Como eu disse, é verdade, você vai encontrar 4, 5, 6 julgados, em especial aqueles relatados pelo ex-ministro Marco Aurélio, sufragando esse raciocínio aqui, de que para que alguém tenha em sua posse tamanha quantidade de droga, naturalmente é aferível ou é de se inferir que ele pertence a um esquema criminoso mais consolidado. Mas, repito, como a gente aponta nas aulas, nos nossos textos e abordagens, esse é um entendimento que é passível de ser sustentado em eventual prova discursiva do Ministério Público, que exija, ou de polícia, que exija um posicionamento mais punitivo, digamos assim, menos tolerante, mas o entendimento para provas objetivas e o entendimento, compreensão majoritária que deve guiar o gabarito é exatamente no sentido de que a quantidade de droga por si só apreendida não é capaz, idônea a afastar de per si a incidência da minorante do parágrafo 4º. Beleza? C de casa, é possível a valoração da quantidade de droga apreendida com José, tanto para a fixação da pena base, quanto para a modulação da causa de diminuição referida, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenha sido considerados a primeira fase do cálculo. Aqui, doutores, é um entendimento, se não me falha a memória, de abril ou maio de 2022 do STJ, a terceira sessão, que retificou o seu entendimento anterior, se assemelhando justamente ao Supremo Tribunal Federal. O STF, doutores e doutoras, já desde 2016, 2017, tem o entendimento de que a quantidade de droga, assim como a qualidade, ela pode ser considerada tanto na primeira fase como na terceira fase da dosimetria da pena, ou seja, tanto para fins de estabelecimento ali, fundamentalmente, da pena base, como para nortear os critérios de definição, fundamentalmente, do parâmetro do redutor da pena ou da causa de diminuição da pena, variável de 1/6 a 2/3. O que se põe no STF é que a escolha de quando utilizar na primeira ou na terceira fase será do juiz no caso concreto. E o que está vedado, sob pena de violação do bis in idem, é utilizar esses critérios tanto na primeira fase como na terceira fase. Isso não pode. Eu vou utilizar na primeira ou na terceira a critério do julgador. E é isso que, em abril ou maio desse ano de 2022, a terceira sessão do STJ veio
veio a estabelecer. Anteriormente, o entendimento do STJ, num equívoco manifesto de compreensão, era no sentido de que necessariamente precisava ser ali na primeira fase. Só que, logo depois, uniformizando o entendimento, passou a agasalhar justamente semelhante posição do STF e, repetindo, o que não pode é ocorrer valoração desses critérios tanto na primeira fase como na terceira fase concomitantemente, porque aí teríamos violação ao bis in idem. Então, a assertiva C de casa é a correta para a gente assinalar. Vamos ver se tem alguma outra assertiva correta. Dele dado, a aplicação da referida minorante constitui direito subjetivo do acusado, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. Portanto, em que pese a quantidade de drogas apreendidas, a causa de diminuição de pena só poderia ser afastada em caso de reincidência de José. Absolutamente não. É óbvio que não se trata dessa situação. Não é apenas o fato dele ser reincidente que vai afastar essa incidência. De fato, ele sendo reincidente, não haverá a possibilidade, porque um dos critérios é que ele seja primário, e sendo reincidente, óbvio, não é primário, mas que ele também não tenha ou ostente bom comportamento, não tenha maus antecedentes, ele tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre ORCRIM, beleza? Tranquilo? Então, a assertiva D de dado, quando exige para o afastamento a reincidência, está absolutamente equivocada e também não me parece ser correto afirmar aqui que se trata de um direito subjetivo que não pode ser valorado subjetivamente pelo juiz. Ficou uma construção muito estranha e logo que eu bati o olho nessa questão, essa seria a assertiva que eu afastaria de pronto. E a última assertiva, vamos dar uma olhadinha, muito interessante, a gente destaca isso em nossas aulas, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, seja para afastar a aplicação da diminuição da pena referida, até aqui tudo certo, seja para aferir a periculosidade para fins de fundamentar eventual prisão cautelar, sob pena de ferir a presunção de inocência. E é o que eu tenho destacado muito em aulas ao vivo que a gente dá. Aqui, doutores e doutoras, presta atenção que, de fato, esses inquéritos e ações penais em curso não podem ensejar o incremento da pena base, súmula 444 do STJ, e assim também se põe o STF, assim como a gente viu, o STF e o STJ não permitem o afastamento a partir desses critérios do parágrafo 4º do 33, mas tem admitido de forma uníssona aos tribunais superiores a valoração desses inquéritos e ações penais em curso para fins de identificar indícios aptos a fundamentar aqui a prisão preventiva, apesar de, como defensor público, eu entender contrariamente, para a estruturação das nossas aulas e provas, essa é essencialmente a posição tranquilamente a ser seguida na prova de vocês. Então, por conta dessa parte final, a assertiva E está errada. Ficamos, portanto, com o gabarito C de casa. Agora fica aí o desafio para vocês. Gostaram desse tipo de comentário? Vocês gostam de trazer que eu traga questões de provas recentes, temas interessantes? Comenta aí embaixo, porque se vocês gostarem, eu trago até outras questões aqui da parte de direito penal, de processo penal, dessa prova da magistratura, repito, ao menos na parte criminal, uma prova muito interessante, muito bacana, muito inteligente, e eu tenho gostado bastante dessa estrutura de prova e tipo de prova da Fundação Getúlio Vargas, apesar de que a minha preferência é ainda o CESP-SEBRASP, mas o SEBRASP tem caído, ao passo que a FGV, na minha ótica, pelo menos, tem evoluído. De toda forma, se você não está inscrito aqui, resolve esse problema, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo e não esquece, comenta se gostou desse tipo de comentário de vídeo aqui, beleza? Valeu, tchau!